E o desabafo corporativo de hoje é: ninguém aguenta positividade o tempo todo. Flávia, fala a verdade. Que história é essa de positividade e qual é o impacto na saúde mental das pessoas dentro das organizações? Bom, ser positivo é muito interessante. Mas viver achando que palavras bonitas e frases muito interessantes resolvem um problema, tipo, repita 3 vezes que você vai conquistar, primeiro que não é verdade, né? O cérebro não funciona assim, o nosso sistema cognitivo não funciona assim, e eu acredito que não funciona nem no etéreo. Então, quando a gente leva isso para o ambiente de trabalho, isso piora muito. Porque você deforma o que seria uma comunicação pacífica por uma comunicação passivo-agressiva. Você está bonitinho, fofinho, mas você está trazendo junto com você um desejo absoluto que aquilo não dê certo. Então, a positividade tóxica, ela é o oposto, na verdade, de uma comunicação pacífica. A comunicação pacífica, ela tem como base você trazer a verdade e entender o que está acontecendo com o outro. Uhum. A positividade tóxica, ela traz: não estou querendo saber o que está acontecendo com você, mas vai dar certo. Como é que você vê isso, Beto? É uma agressão com um envelope de florzinha, Exatamente. né? Então, assim, a questão, muitas vezes, é que é cobrado também uma postura de positividade dentro do mundo corporativo e as pessoas não estão o tempo inteiro, né, na positividade. As pessoas primeiro confundem quando falam, temos que ser felizes. A gente remete à felicidade ao quê? Extravasar, gol do time. Não, isso não é felicidade, né? Isso é euforia ou outras questões. Não é para ficar nesse a felicidade, ela pode sim ter oscilações de emoções. Pode não, ela tem que ter essas oscilações de emoções, senão você não vai conseguir sustentar essa felicidade. Mas essa positividade cobrada, principalmente para algumas posições, quando a gente vai falar de experiência do cliente, né? Você está dentro de casa, o teu mundo está acabando, mas tem que estar lá o quê? Sorrindo. Então, essa supressão da real emoção que você está sentindo para trazer essa emoção, essa falsa roupagem de positividade, isso faz muito mal, tanto para a pessoa quanto para o próprio ambiente, porque você vai contagiando o ambiente com essa falsidade, porque não é real, não é autêntico, não é verdadeiro aquele sentimento. E nada mais, assim, toda essa emoção suprimida, ela vai sair de alguma forma. E vai sair da pior forma, porque ela ficou ali contida, a panela de pressão está ali para explodir, e quando explode, vai para as cabeças. E aí, se for um desabafo, ok, né? Que nem a gente faz nossos desabafos aqui, é ótimo. Só que se isso durante muito tempo, de forma sistemática e recorrente, isso pode sim virar estresse, burnout, depressão, uma série de questões muito mais sérias, né? Eu tenho a sensação de que, né, as pessoas, aqui no Brasil em especial, a gente distorce muita coisa. Né? Acho que a gente acaba adquirindo algumas tendências e a gente vai para o extremo, né, do 8 para o 80. E aí a gente veio com a distorção de psicologia positiva é positividade? Não é. Não. Psicologia positiva não é isso. E a gente acabou criando ambientes nos quais tudo tem que estar bonitinho, todo mundo tem que estar sorridente, o líder tem que estar bem todos os dias, o time tem que estar bem, e não é real. Eu sou uma das pessoas mais positivas que eu conheço, as pessoas dizem isso. Mas, de fato, é pela a minha alegria de viver o meu bom dia. As pessoas... A Flávia talvez não saiba muito disso, Flávia, mas assim, eu sou aquela pessoa que as pessoas falam: nossa, eu sinto saudade do seu bom dia, eu sinto saudade do seu sorriso, etc. Mas, de fato, a gente tem todo tipo de emoções durante todos os dias das nossas vidas, né? E como a gente modula, como a gente trabalha tudo isso. Agora, quais são os sinais de que um ambiente está com essa positividade que você chamou de tóxica, né? E isso leva ao adoecimento? O primeiro sinal é não ser ouvido. Né? Assim, quando você não é ouvido, você não pertence àquele lugar. O não pertencimento é a primeira sensação que você tem que você está no lugar negativo. Seja ele positivamente tóxico, né, da positividade tóxica, seja ele um ambiente de exaustão.
Né? Os dois olhares começam por você. Né? Assim, o diagnóstico é sempre eu primeiro e depois o ambiente. Não adianta você falar dos outros. Se você sente que você não pertence e que você não está sendo ouvido, muito provavelmente você está num ambiente como esse. Por quê? Como eu falei no início, a positividade tóxica, ela traz a roupagem da fala, uma fala que não está ouvindo o outro, que é o oposto da comunicação pacífica. Na verdade, nem é comunicação, né? Não é comunicação. A pessoa está falando o tempo inteiro aquilo que ela gostaria que acontecesse. Tem frases típicas, né? Quando você está contando alguma coisa para alguém e a pessoa te interrompe com mas pelo menos, né, você conseguiu isso. Ou esse é anular o sentimento do outro. E a positividade tóxica é anular o sentimento do outro, ou de um time, ou do que está acontecendo na empresa. Não existe nada mais importante para deixar o ambiente fortalecido do que a clareza dos acontecimentos. Né? Flávia, só fazer um parênteses, assim, a minha sensação quando eu vejo isso é do tipo, eu não quero sentir a sua dor, então eu tapo esse buraco rápido, com uma resposta politicamente correta. Qualquer uma, né? E aí você para de falar, porque eu não quero sentir a sua dor, porque as minhas dores já são suficientes. Não quero saber de você, né? E aí vem aquela e fala assim, mas fica tranquilo, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, exatamente. Né? Eu acho que a grande questão das empresas é, primeiro, a omissão. Né? Existe a omissão dos fatos. Então, os fatos tomam outras proporções. Sim. Né? E uma pessoa que já não está se sentindo naquele lugar, ela, obviamente, num lugar de omissão, de mentira, de pouca clareza, e com esse tipo de relacionamento, né, que é um relacionamento absolutamente falso, ela não vai conseguir ficar muito tempo. Da tua experiência, porque, para mim, da minha bagagem, você está descrevendo o mundo corporativo como ele é. Uhum. Né? Na grande maioria. Mais de 30 anos dentro dele, né? Você também, né? Você também tem essa sensação de que assim, a cultura pregada é muito diferente da cultura real na grande maioria das empresas. Né? Na grande maioria. Claro, eu não só vejo avanços nas culturas, como eu vejo avanço nas pessoas. O que me preocupa é o olhar só nas pessoas, entende? Então, assim, vamos treinar as pessoas para que elas sejam mais produtivas. Vamos treinar as pessoas para que elas tenham pensamentos XYZ. Ou vamos levar empatia, treinamento de empatia, treinamento disso. Então, fica a responsabilidade no indivíduo e não na cultura. Quando você responsabiliza o indivíduo, claro, você está dando grandes oportunidades para aquele indivíduo se estabelecer como ser humano e crescer com todas as informações que a gente traz. Mas, se a cultura continuar a mesma, esse indivíduo ele vai sair ou ele não vai se sentir pertencente. Sim. O pertencimento é a grande dor da saúde mental. As pessoas precisam entender isso. Na verdade, acho que, né, o ser amado como um todo e o pertencer é a grande dor universal. Sim. Né? Em todos os nossos papéis. Maior necessidade agora, do ser humano, né? Dar e receber. É isso. E agora, dentro dos ambientes corporativos, como é que a gente pode criar um ambiente que valorize a autenticidade, que dê espaço para que a gente seja inteiro, com toda a gama de emoções que temos, somos humanos, então temos toda essa gama de emoções. Como é que a gente cria um ambiente, então, um ambiente... Eu ia falar saudável. positivo. Eu ia falar positivo. Um ambiente saudável, que valorize, então, essa fala, que valorize esse pertencimento, que faça com que todos se sintam parte e que possam juntos co-construir o resultado. Pessoal, antes como a gente pode construir, aí eu quero ouvir bastante da Flávia. Eu acho que assim, é bom de ter clareza do por que esse contexto ele é assim. Né? O mundo corporativo ele foi moldado num contexto de extrema competitividade e o ambiente de medo. Né? Então, as pessoas que estão lá dentro estão sofrendo e assim estão sendo oprimidas pelo chefe, pelo superior, pelas figuras de liderança que tem lá dentro. Só que essa pessoa, quando ela atinge ali a posição de liderança, ela tende a replicar o que sempre viveu. Que foi as referências que ela teve. Né? Então, no final da história, todo mundo ali
é vítima e opressor. Né? Não dá para a gente individualizar esse olhar. É lógico que a gente traz essas ferramentas de potencialização do indivíduo, olhar para dentro, ok? Mas eu fiquei muito feliz quando a Organização Mundial da Saúde falou que o burnout é uma doença do trabalho. Então, assim, não é aquela pessoa que espanou. É o contexto que está tóxico. Né? Então, não é aquela pessoa que é frágil, que é mole demais, então ela não deu conta. Como se normalmente a gente traz esse olhar. Né? Ih, fulano não deu conta. Né? Só que quando a gente traz esta visão mais ampla e mais coletiva, quantas empresas dão espaço para as pessoas falarem? Né? Existem canais formais para isso? Conversas para que a gente possa falar como é que eu estou me sentindo? A visão ela é muito materialista. E está todo mundo até aqui, né, de tarefas e pendências, e eu preciso entregar minha meta no final do mês. Eu não vou perder tempo com esse blá, blá, blá. Só que, então, é exatamente essa sistemática que ela é muito perversa, porque as pessoas entram lá com um super de um propósito legal, querendo fazer o bem, querendo construir um mundo melhor, e elas são trituradas por esse contexto tóxico corporativo. Você fica falando, e a sensação que eu tenho é tempos modernos. Ainda, sabe? Ainda. Desde o Charlie Chaplin. A imagem... Né? Piorou bastante, porque acelerou, né? Acelerou tudo isso, assim, né? Então... Agora eu falei do caos. Vamos lá, Flávio. Traz um pouco de luz do fim do túnel pra gente. Como que a gente sai disso? Bom, eu faço consultoria nessa área, né? Assim, hoje eu sou ouvida, né? Mas imagina, o IDHL tem 35 anos. Eu sempre fiz consultoria em saúde mental e tecnologia, levando tecnologia com saúde mental. As pessoas achavam que eu era uma louca, completa, né? Hoje as pessoas até me ouvem um pouco. Mas ainda, eu acho que ainda tem algumas empresas que já estão entendendo que o marketing amarelo não vai funcionar e que realmente precisa olhar para a saúde mental assim, com um pouco mais de profundidade. Fala um pouquinho do que é o marketing amarelo, para quem não conhece. É igual o né? marketing verde, né? Eu já passei por esse também. Eu não vou contar a minha idade, mas eu já passei pelo marketing verde também. Da sustentabilidade. Que foi da sustentabilidade, né, meu amor? Tal, e agora da saúde mental, né? Em 1990... Para a grande maioria das empresas é só em setembro também, né? Só em Começa o mês de setembro, vamos falar de saúde de mental. Tem um monte de post. Primeiro de outubro, já começamos. E tem outro porém. Saúde mental se tornou um assunto para qualquer boca. E não é. Não, amor. Não é porque você fez um curso que você sabe de saúde mental e que você pode fazer um diagnóstico. Não, você não pode. Fato. E você não pode dar 3 passos para o sucesso, para a alegria e para a felicidade. Não dá certo. Entende? E isso é um risco. Porque não só influenciadores digitais e outras pessoas que trabalham com comportamento humano estão se dando o direito de diagnosticar. É muito grave. É muito grave. Você fecha um treinamento e a pessoa começa falando que ela é especialista em saúde mental. Pera. Assustador. Assustador. Isso tudo cria não só uma ilusão de solução, como diagnósticos errados. Sim. E aí, sim, o caos que você trouxe continua caos. Porque começa errado. E tem mais um porém, né? A gente está falando de autenticidade, né? Se você pode falar o que sente, se você pode falar quem você é e etc. Eu já passei por muitos momentos em mentorias do RH pedir uma nota fiscal ou assim, são vários executivos separados, certo? Uhum. Então, cada processo tem um processo muito individualizado comigo. Muito individualizado, mas muito. E alguns pediam para que no processo e na nota fiscal não fosse o CID. CID é o diagnóstico que pode eventualmente aparecer naquela mentoria. Né? Por quê? O CID determina se a pessoa está clinicamente ou com depressão, ou com ansiedade, transtornos de ansiedade, o que seja, que pode trazer algo negativo na sua ficha do RH. Então, tinha que mascarar a verdade
para que essa pessoa não sofresse uma cobrança da empresa. Uma consequência sobre o que ela estava clinicamente sentindo. Melhorou um pouco hoje? Melhorou. Depois da pandemia. Depois da pandemia, escancarou a questão da saúde mental como uma necessidade. Mas ainda a gente está no processo, quem passou pelo marketing verde, né, que era o processo de até chegar em ESG. ESG é uma palavra linda, gente. Existe desde a da década de 90. Ela só é uma palavrinha bonitinha. Ponto. Se as pessoas estão achando que isso é novidade, é porque não nasceram hoje. Porque quem nasceu no passado, como eu, sabe que é só uma sigla nova. E a mesma coisa está acontecendo com a saúde mental. Uhum. Então, assim, o risco da gente cair numa balela é enorme. E aí não resolver os problemas internos. Agora, tem uma questão. A gente está falando de autenticidade na era de inteligência artificial. Certo? Que também já existe há muitos anos. Mas a generativa, com o ChatGPT, ela veio com toda a força. Então, qual é o cuidado quando a gente fala de autenticidade? Nós estamos pedindo autenticidade replicando uma outra inteligência. Porque a inteligência artificial não é burra. Ela não é burra. Quem está achando que ela é burra, ela não é burra. Mas ela está repetindo padrões. Se hoje o RH, por exemplo, ele faz uma seleção de pessoas a partir de uma inteligência artificial, nós estamos padronizando como foi o início do sistema corporativo. Corporativo vem de corporação militar. Sim. É isso que o sistema corporativo é. E o RH está utilizando a inteligência artificial para moldar a cultura. Então, quando ele recebe uma pessoa para conversar no último estágio, ela já se enquadrou em algo que a inteligência artificial achou que combina com aquela cultura. E a gente continua assim, replicando o passado. Tem uma pessoa que eu gosto muito, inclusive vou entrevistá-la agora na semana que vem. Ela estava tentando discutir com o RH a não aprovação de uma pessoa que foi escolhida por inteligência artificial, porque ela queria passar aquela posição para alguém que já estava na empresa e que ela estava preparando essa pessoa para essa posição. Eles puxaram uma outra pessoa por entrevista, que ela não conhecia. E ela é a gestora? Ela é a gestora. E ela falou, olha, eu preciso conversar, porque vocês não estão entendendo. Não existe isso. Isso eu não quero. Eu quero essa pessoa que eu estou preparando. Não, mas esse tem mais o fit da empresa. Que fit, minha filha? Eu estou preparando uma pessoa que é o fit que eu quero. Então, isso é uma coisa muito... confiança, né? São coisas que são muito pouco valorizadas, né? Pois é. Agora, vou jogar uma pimentinha nessa história? Vai. Só está acabando o nosso tempo. Temos 2 minutinhos, a gente precisa terminar. Esses falsos gurus, esses pseudo-gurus aí, né? Da saúde mental que estão surgindo. Não é importante, olhando como sociedade, que a gente estava num pêndulo muito de um lado, de assim, não tem espaço para falar sobre isso. E agora, estamos nesse movimento de assim... Por pior que seja, está falando de uma maneira errada, com um monte de conceitos errados, não sei o quê, mas está tendo espaço para falar sobre isso, para que daí, com o tempo, esse pêndulo que foi de um extremo para o outro... 80, chega no 40. Não faz parte, acho que, num processo de evolução da gente como sociedade? Eu acho que todo pêndulo é evolução, né? Mas o risco do pêndulo são os opostos, né? Nós vivemos hoje... nessa situação. Uhum. Sempre opostos políticos, opostos de opinião. O meio termo, a narrativa do meio do caminho, que é a narrativa da saúde, da sustentabilidade, ela não existe, essa narrativa. Ainda não. É porque assim... Vai demorar muito. A gente então, tem que buscar esse equilíbrio, né? Para a gente acabar o nosso desabafo. Agora, você queria jogar pimenta? Não dá mais. Para fechar, Flávia... O que você entende, e é para fechar mesmo, não para abrir, o que a gente entende, como você entende a questão de como criar um ambiente no qual a positividade, um ambiente saudável, que exista autenticidade, que exista... Ó, que bonito, até alarme tocou. Que exista um ambiente saudável, como a gente cria esse ambiente saudável
que a positividade não seja esta tóxica? Olha, ambientes colaborativos, e eu vou trazer aqui, para encerrar mesmo, mas eu vou trazer aqui um neuroeconomista que eu gosto muito. Os seres humanos são a única espécie que está talhada biologicamente para colaborar. Nós nascemos assim. Nós temos uma molécula chamada molécula da confiabilidade. Se nós não dermos oportunidade para sermos colaborativos em todos os espaços, como nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, aquilo é a nossa molécula real, vivendo. Os haters, eles fazem parte da humanidade, como sempre fizeram. Uhum. Né? Eles vão sempre criticar uma coisa boa ou ruim, ou não importa. Não é isso que eles estão fazendo, eles só estão criticando, não existe outra coisa. Mas nós fomos talhados para colaborar. Então, ambientes colaborativos são ambientes saudáveis e sustentáveis. É para esse lugar que a gente tem que ir. Excelente. Beto, e aí? Seguindo nessa linha, acho que é a questão da busca do equilíbrio, né? Esse excesso de positividade, ele é falso. Então, a gente tem que buscar essa autenticidade, né? De eu poder ser eu mesmo, né? E não eu ter que ser um personagem, um super-herói dentro desse ambiente de trabalho. Então, é construir esse ambiente que seja colaborativo e que seja seguro para que as pessoas possam ser elas mesmas. Não só nos momentos que a gente está sorrindo, que está tudo bem, maravilhoso. Mas tem espaço para eu poder chegar e falar assim, hoje eu tô pé da vida com alguma coisa que aconteceu. E eu poder falar isso. Tem que ter um canal oficial, formal para fazer isso. Porque as pessoas elas vão fazer isso. Se não for num ambiente, num canal formal, vai fazer no corredor, na conversa de peão. Na rádio peão. Todo excesso é prejudicial, né? Acho que a questão é como a gente encontra o equilíbrio necessário para que a gente possa colaborar, co-construir e aí dar vazão à natureza humana, que é a colaboratividade e a confiabilidade. É isso? É isso aí. Valeu. Obrigada. Obrigada.